Olá, pessoal! Agora que já estamos ambientadas e ambientados à disciplina, podemos aprofundar um pouco mais as discussões, ok? Nessa segunda unidade, pretendemos apresentar a álgebra booleana, seus conectivos e a maneira de utilizá-los como tradutores entre uma demanda por informação realizadas entre a linguagem natural e um SRI, bem como seu uso nas diferentes interfaces de um SRI. Assim, esperamos que ao final dessa unidade vocês possam avaliar e identificar parâmetros de qualidade na recuperação da informação, realizar análises conceituais da necessidade de informação, utilizar operadores booleanos e traduzir uma demanda por informação em linguagem natural para uma expressão booleana como estratégia de busca em um SRI. Quando nos comunicamos uns com os outros, empregando a linguagem natural, frequentemente ocorrem mal-entendidos, que nos obrigam a repetir, a usar sinônimos ou a explicar mais detalhes, exatamente o que queremos dizer. Por isso, ao utilizar um SRI, precisamos ter a clareza das demandas a serem submetidas para que o SRI nos responda. E essa é uma questão-chave na recuperação da informação. Nessa unidade, vamos trabalhar essa questão apresentando a álgebra booleana, uma linguagem compreensível para a maioria dos SRIs. Como já foi visto na unidade 1, um SRI é um sistema que funciona como um intermediário entre as demandas de informação formuladas por um usuário e uma coleção de registros de informação. No contexto da recuperação de informações, os usuários devem se comunicar com o SRI, especificando suas necessidades. A especificação das demandas por informação de um usuário é expressa num primeiro momento através da linguagem natural, que é a linguagem do nosso dia a dia. Essa linguagem compreende as seguintes dimensões: sintaxe, semântica e pragmática. Nos casos das fontes de informação na web, onde não existe um bibliotecário de referência, é preciso que se tenha a maior precisão possível na especificação das demandas por uma informação de um usuário. Uma questão que será interessante sempre, se você estiver utilizando um SRI, é a avaliação dele como um usuário. Existem métricas de avaliação consagradas, que são chamadas de revocação e precisão. A precisão é a razão entre o número de registros relevantes recuperados por dada consulta e o número de registros recuperados nessa mesma consulta. Já a revocação é a razão entre o número de registros relevantes recuperados por uma consulta e o número total de registros relevantes existentes na base de dados. Por isso, se quisermos obter os resultados mais relevantes e pertinentes de um SRI, devemos ter um meio de passar por ele termos que expressem nossas necessidades de informação. Devemos ser capazes de identificar na formulação das nossas demandas por uma informação em linguagem natural ou nas de um usuário, quais os conceitos, os termos que existem e quais as unidades de significado ou referência a objetos únicos do mundo existem, numa expressão linguística em linguagem natural. Essa atividade é chamada de análise conceitual. Podemos resumir as questões envolvidas na análise conceitual de uma demanda por informação feita em linguagem natural a ser pesquisada no SRI da seguinte maneira: conceito, termo, que é a expressão linguística do conceito, e demanda por informação. Ao submetermos uma demanda por informação a um SRI, a ideia é que quanto mais conseguirmos precisar o que desejamos,
mais chance teremos de que um SRI recupere informações relevantes para nós. Os tipos de relações entre as características desejadas nos documentos são feitos através do uso dos chamados operadores booleanos, que expressam com precisão essas relações. A álgebra booleana é a parte da matemática que trabalham com relações entre conjuntos, e as operações booleanas básicas são as interseções entre os elementos de dois conjuntos. Os operadores booleanos são 3. A vogal é, então, quando dois conceitos ou termos são unidos pelo operador booleano é, ou quando dois conceitos, termos, são unidos pelo operador booleano ou, e o termo não, quando um conceito ou termo é precedido pelo operador booleano não. Os operadores booleanos são a base do processamento de consultas em sistemas de recuperação da informação computadorizados, porque são facilmente implementados como rotinas computacionais que realizam as operações booleanas entre um conjunto de índices de uma base de dados. Assim, a álgebra booleana é uma linguagem de consulta que, de forma explícita ou não, nas interfaces, está presente em praticamente todos os SRIs. Uma boa dica para se ter sucesso ao consultar qualquer SRI é usar um procedimento em 3 passos. Primeiro, tentar converter as demandas por informação em linguagem natural para a expressão booleana. Segundo, converter a expressão booleana numa estratégia de busca específica para a interface do SRI. E terceiro, submeter essa estratégia de busca ao SRI. Embora aparentemente simples e amplamente utilizados no dia a dia das pessoas, os SRIs são sistemas complexos. A análise conceitual de demandas por informação expressas pelos usuários em linguagem é um instrumento fundamental para que tenhamos sucesso em nossas interações com diversos tipos de SRIs. Para aprofundar as questões apresentadas aqui, convido vocês a aprofundar na unidade 2 do nosso livro, nas atividades que ele propõe, e vamos tentar juntos e juntas responder essa questão na nossa atividade. Lembrando que no Moodle está disponível a atividade equivalente a essa unidade. Como sempre, podem contar com a nossa equipe. Um grande abraço e até a próxima!